Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Gente, vamos continuar falando a respeito da minhocultura, que é a criação de minhocas, né? Para produção de isca, produção de adubo orgânico, que é o humus, né? Então, no programa de ontem nós falamos sobre a minhocultura. Ela é utilizada principalmente para a produção do humus. Excelente adubo para atividade agrícola. O desenvolvimento da minhocultura em muitos países aconteceu diante da oportunidade de comercializar minhocas vivas para serem usadas como isca, especialmente na pesca esportiva. Ontem, o Idelmar Pereira, engenheiro agrônomo da Emater MG, aqui de Paracatu, explicou para a gente os passos necessários para fazer o minhocário. Ele disse também que é necessário fazer um composto antes de colocar as minhocas no local e fazer o recobrimento com cal para evitar a entrada de predadores naquele local, além de deixar sempre uma abertura para a drenagem excessiva da umidade. Idelmar agora vai explicar para a gente os tipos de materiais que podem ser colocados nesse minhocário para a produção de humus. O tempo de decomposição do material é importante. A matéria-prima fornecida no processo de compostagem é muito importante. Materiais que são ricos em carbonos, tecnicamente falando assim, tem uma relação alta, por exemplo, o milho, ele tem uma dificuldade maior de se decompor do que materiais que têm na sua composição maior quantidade de nitrogênio. Se você pegar, por exemplo, uma leucena, uma crotalária, um feijão guandu, você triturar aquele material e colocar para decompor, ele vai decompor muito mais rápido do que o material, no caso do milho. Porque o processo dele de decomposição, pelo fato de você ter essa maior quantidade de nitrogênio, ele decompõe muito mais rápido. Então, no processo final da produção de humus também, com a minhoca, a produção de humus também vai ocorrer de forma bem mais rápida. Uma vez que você preparou esse canteiro, normalmente com a altura de 40 centímetros, para cada metro quadrado de canteiro, você adiciona 1.000 minhocas ou, na prática, tecnicamente falando, a gente coloca 1 litro de minhoca por metro quadrado. Isso aí, dependendo desse material que você está utilizando como substrato, Francis, ele vai estar pronto para iniciar a fazer essa coleta desse material a partir de 40 dias até 70 dias, em função do material propriamente dito, como eu te falei, da origem desse material e também do tempo, da temperatura da região. Por exemplo, em regiões mais quentes, o processo ele é mais rápido. Em regiões mais frias, ele é mais demorado. Então, assim, isso interfere também bastante no momento de fazer a coleta desse material. É importante salientar também que geralmente a minhoca decompõe o substrato de cima para baixo. E assim, à medida que o produtor for observando que o material já está ficando escurecido, que é a característica de um humus, ele fica um material bem poroso, arenoso, digamos assim, propriamente dito, e bem escuro, é sinal que o material já está pronto. O produtor pode fazer uma retirada dessa camada superficial, deixando aí aproximadamente aí 10 centímetros, onde vai estar o restante das minhocas. Ele tira os primeiros 20 centímetros, depois que o material é decomposto, e a produção de humus ele rebaixa um pouco. Você tira os 20 centímetros, deixando um restante de 10 centímetros com aquelas minhocas lá, e depois você vem fazendo novamente a reposição do novo composto para que essas minhocas possam novamente estar trabalhando essa decomposição desse material e fazer uma nova produção. Isso acontece, como eu te falei, de 40 a 70 dias. Uma vez que iniciou esse processo todo, aí já começa a ter uma continuidade e a produção muito mais rápida. E aí já, a partir do momento que você começar a ter habilidade prática no processo, você não precisa mais ficar deixando essa sobra. Você pode retirar todo o material e ir fazendo a reposição do canteiro com os 40 centímetros de composto e a recolocação de minhoca novamente para dar sequência no processo produtivo. Depois disso, então, é necessário fazer a limpeza? Tem algum procedimento no minhocário? Não necessariamente, Francis. O que pode ocorrer é o seguinte: no eventual ataque de algum tipo de praga, por exemplo, invasores de formigas, essas coisas, aí você tem que tomar o procedimento de poder identificar onde estão essas formigas e procurar evitar a forma delas poderem ter acesso, ter acesso a esse canteiro. Outra coisa é a questão do sanguessuga. Se você tem a presença de sanguessuga também, você tem que procurar mudar esse canteiro de local, né? Ou colocar ele suspenso, de certa forma que isso pode ser feito, apesar que pode ter um custo mais elevado. Agora, com relação à doença, raramente isso acontece. Pode acontecer em função de algum material que tenha um contaminante,
no momento que ela adiciona substrato, tem algum contaminante que possa vir a prejudicar a questão dos minhocas. Aí esse resíduo pode ficar ali e eventualmente poderia ser necessário fazer uma lavagem, né? Uma asepsia com a própria aplicação de cal ou outro material que seja esterilizante. Além dos materiais, alimentos que contêm gordura, tem algum outro tipo que não pode ser colocado no minhocário, Idelmar? Correto. É justamente, por exemplo, um exemplo muito comum que a gente vê é resto de comida. Que é uma comida, tem um tempero, ela tem sal, muitas vezes ela tem condimento, pimenta, essas coisas. Então, assim, esse é um tipo de produto não muito apropriado para poder fazer essa nutrição, digamos assim, né, de fornecimento aí para essas minhocas que estão utilizando no processo de compostagem. Então, evitar esse tipo de material, sabe? Óleo de fritura, o pessoal muitas vezes mistura com o objetivo que aquilo vai decompor e tudo, mas é nocivo para a minhoca propriamente dita, sabe? Então, com relação aos produtos que se tira ali da cozinha, é melhor, então, de uma salada que não foi adicionado nenhum tipo de sal, nenhum tipo de óleo, né? E também as cascas daquele material ali, seja das frutas, dos legumes, a sobra das verduras em si, esse material, então, pode ser utilizado para colocar no canteiro. Correto, Francis. As cascas de legumes e verduras que foram utilizadas no processo da produção, no momento que for preparar o alimento em casa, né, o almoço, esse material pode ser utilizado. O que a gente pede é que não utilize restos de, por exemplo, carnes, entendeu? Ossos, o arroz, feijão que tenha sido temperado e tudo, para não prejudicar esse processo de produção de humus. A cada 2 meses, elas têm uma população duplicada, é isso mesmo, a cada 2 meses dobra o número de minhocas, um vantajoso atributo para os criadores desses anelídeos. Mas os predicados não vão parando por aí não. As minhocas melhoram a qualidade do solo, servem de alimentação para outros animais e têm boa demanda no mercado. Apesar de não ser um dos bichos mais belos da natureza, a minhoca pode ser um empreendimento de sucesso e um dos mais rentáveis no ramo da criação de animais. É verdade que tocar numa minhoca pode não ser uma sensação mais agradável, e a Carlinha sabe disso, porque é um animal pegajoso, leve, mas irá animar o criador a fazer apenas em saber, porque a minhocultura, como é chamada a criação de minhocas, é bem rentável, com baixa concorrência no Brasil. Você sabia que tem aí cerca de menos de 50 criadores no Brasil inteiro? Pois é um bom investimento, viu? A minhocultura no Brasil é uma atividade lucrativa, porque esses pequenos animais são usados por floricultores, jardineiros, paisagistas que querem tornar o jardim mais saudável, o mais saudável possível. Além disso, eles utilizam o humus, que é produzido pela minhoca, como o melhor adubo existente. Os pescadores são compradores raros, sendo que o maior número de compradores é mesmo de profissionais ligados à jardinagem, que são aí tanto os amadores quanto aqueles mais atuantes no mercado. Por isso, hoje nós vamos prosear sobre a parte comercial dessa criação, com o engenheiro agrônomo da Emater MG aqui de Paracatu, Idelmar Pereira. Idelmar, nós recebemos ontem uma pergunta de um ouvinte que quer saber se, depois dele iniciar o processo do minhocário, ele pode seguir colocando alimentos ou materiais que saem ali da cozinha, os restos, né, todos os dias no minhocário ou então ele vai ter que esperar o ciclo de 40 a 70 dias para poder terminar esse ciclo, né, esperar esse ciclo finalizar para poder colocar novos materiais. Certo. A partir do momento que já inicia o processo de produção do humus propriamente dito, esse material é coletado, Francis, e geralmente ele é peneirado. Você retira esse material, peneira, aí você separa o humus e do outro lado você separa basicamente aquelas minhocas que vieram dentro daquele material que você está preparando. Feito isso, você separa as minhocas novamente, adiciona novo material dentro do canteiro, né? E aí coloca novamente essas minhocas para poder fazer o processo sequencial novamente que é feito durante todo o ciclo produtivo da produção do humus. No caso, então, por exemplo, as cascas que são todos os dias ali tirada na cozinha, pode ficar guardado num recipiente separado e no momento certo ele é adicionado ao canteiro. Correto, isso mesmo. Ele vai passar por esse processo, à medida que vai produzindo humus lá no canteiro do minhocário, esse processo você vai armazenando restos de cascas, de folhas e tudo, lá dentro da sua casa, ou se for na propriedade rural, o esterco de curral, esterco de aves e tudo, você vai amontoando e ele vai decompondo paralelamente ao período que vai produzindo humus.
daqui 70 dias, provavelmente, se for fazer a reteada do humus, ou 40 dias, digamos assim, dependendo da região, do tipo de material utilizado, você retirou aquela composto que já tinha sido preparada antes, que é esse resto de material que ficou lá, você adiciona novamente no canteiro, adiciona a minhoca novamente também, e aí dá sequência ao processo todo novamente. Depois desse humus pronto, então, Idelmar, ele pode ser utilizado para adubação em quais tipos de cultura? Não tem nenhuma contraindicação. Desde plantas de jardim, vasos que você tem em casa, samambaias, rosas, outras plantas mais, até mesmo para atividade da agricultura em si. Por exemplo, adubação de canteiro de hortaliça, adubação de capineira, adubação do próprio milho, entendeu? Só que nesses casos, por exemplo, o volume teria que ser um pouco mais elevado. Então, por isso não utiliza tanto humus para produção de grandes culturas. Ele é mais utilizado para pequenas culturas como as olericulturas, que são áreas menores, mas que trabalham com canteiros que a quantidade utilizada por metro quadrado de canteiro é o suficiente para dar nutrição, muitas vezes é necessário para aquela atividade. Por exemplo, o alface, 1 metro quadrado, você coloca lá 500 gramas de humus de minhoca por metro quadrado, e ele já auxilia bastante no desenvolvimento desse alface dentro do canteiro de hortaliça. Idelmar, você tem informação de qual o preço médio desse humus? Recentemente eu estive fazendo contato com o pessoal que uma demanda chegou para a gente aqui através de um próprio produtor querendo fazer a utilização da farinha de minhoca. Ele viu alguma matéria a respeito e veio nos procurar aqui na Emater para saber a informação. E eu também fiquei meio até surpreso com o preço. Hoje, se você for adquirir no mercado aí a farinha de minhoca, 40 gramas de farinha de minhoca, propriamente dita, ela custa R$50. Hein? Então, assim, eu fiquei até assustado, né? Falei, 40 gramas de farinha de minhoca, R$50, dá a entender que, sim, tecnicamente pode ser uma alternativa a mais para o produtor fazer um dinheiro. No entanto, essa farinha de minhoca, ela tem um processo para poder atingir essa farinha. A minhoca ela tem que passar por um programa de jejum, ela fica 24 horas em jejum, depois ela é levada no processo de tratamento com água, com cloro, para fazer a desinfecção desse material, depois passa no vinagre, uma água com vinagre, e ela é desidratada. E depois sim, é feita a farinha e feito o envasamento, né, fazer a embalagem do produto de forma comercial. Mas lembrando o seguinte, essa farinha de minhoca não é para utilização humana. É para utilização, para criação de pequenos animais. O pessoal já tem fornecido ela para pássaros, né, para criação de peixe. Então, assim, tem um mercado limitado esse uso aí. Mas é um excelente material porque contém muita proteína. Algo em torno dessa farinha, em torno de 60% até 70% de proteína bruta. Então, é um excelente suplemento alimentar para esse tipo de criação. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só?